E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco dos preparativos para a nossa viagem de amanhã, que a gente vai fazer para alguns cantos da França. Primeiro, uma coisa importante é que essa viagem ela não tem um roteiro 100% fixado de onde a gente vai, para onde a gente vai, quando a gente volta, se a gente vai para outros lugares além do lugar. Não tem um roteiro 100% definido e fechado. Por quê? Nas últimas viagens que a gente fez, a gente estava muito engessado para o lugar que a gente iria, para a hora que a gente tinha que voltar e o que a gente teria que fazer naquele lugar. E foi muito divertido, a gente conseguiu aproveitar bastante fazendo isso, porém, uma coisa que eu não gostei é que, primeiro, a gente tinha pouco tempo para fazer. Basicamente, a gente só tinha um dia para poder aproveitar, porque a Isa teve 2 folgas, 2 dias seguidos, então, num dia a gente saiu daqui e foi para outro lugar. Dormiu, acordou, pôde aproveitar um pouco ali, e quando deu mais ou menos umas 6 horas da tarde, a gente teve que sair e voltar para cá. Ou seja, a gente aproveitou pouquíssimo. A gente aproveitou aí mais ou menos umas 24 horas de fato estando viajando, sendo que boa parte desse tempo a gente passou dormindo ou na estrada, mas nunca aproveitando muito o lugar. Dessa vez, a gente tem 2 coisas diferentes que vai acontecer. Primeiro, a Isa ainda vai continuar pegando 2 folgas seguidas. A gente não conseguiu juntar 4 dias para fazer uma viagem um pouco mais longa. Não, dessa vez a gente vai ter 2 dias de descanso dela, depois 2 dias de folga, depois 2 dias de trabalho e depois mais 2 dias de folga. Ou seja, folga 2 dias, trabalha 2 dias, folga 2 dias. Então a gente vai ter que dividir a nossa viagem em 2, o que não é ruim, porque nessa primeira viagem de agora, a gente vai para um país que a gente já decidiu de ir para lá, a gente já foi para lá um tempo atrás, que foi a França. A gente fez uma viagem para a França no mês passado, e depois desses 2 dias de trabalho, quando tiver mais 2 dias de folga, a gente quer ir para a Suíça. Meus amigos, eu nunca fui para a Suíça na minha vida. A única coisa que eu sei é que é um país caro de viver, caro para viajar também, mas tem uma coisa muito importante que eu aprendi na minha vida, que às vezes a gente tem que estar próximo de coisas que sejam um pouco difíceis para a gente adquirir naquele momento. Então, viver na Suíça pode até parecer uma coisa muito legal, eu inclusive já andei pesquisando para saber como faz isso, mas é uma coisa que neste momento não cabe dentro da nossa realidade. Mesmo assim eu quero ir lá, porque eu quero olhar, porque eu sei que a Suíça tem lugares maravilhosos, mas o fato de estar numa cultura diferente, de estar num país diferente, de explorar tudo isso dessa forma, por mais que dê um frio na barriga, porque dá, às vezes dá um pouco, mas esse senso de aventura, esse senso de descobrimento é uma coisa muito importante para mim e para a Isa também. Então, sem mais delongas, no vídeo de hoje eu quero só falar dos nossos planos, do que a gente quer fazer tanto na primeira quanto na segunda viagem, e mostrar para vocês também algumas coisas que a gente vai fazer diferente da viagem passada, inclusive algumas coisas que eu já quero mostrar para vocês daqui a pouco. A gente vai tentar fazer um acampamento com barraca mesmo. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês primeiro o que eu comprei aqui, que eu já mostrei, né, já não adianta nem segurar um pouco mais. Vou mostrar para vocês o que é, por que é tão legal e o que a gente quer fazer com tudo isso. Bom, o que é isso aqui? Isso é um kit de cozinha. Então, se você vai acampar, se você vai para um lugar onde você precisa levar um mínimo de utensílios para você poder cozinhar e fazer uma comida, isso aqui é o básico que a gente vai encontrar na Decathlon, por exemplo. Isso aqui eu comprei lá, já faz mais de um ano que eu comprei, e é interessante porque aqui você tem 2 panelas, mais todo o conjunto de copos e pratos para você ter o mínimo de conforto na hora de cozinhar. E, bom, como é que funciona? Primeiro, uma coisa legal é que você tem uma alça para poder levar, e essa alça ela também serve como uma... tá um pouco suja aqui, né? Perdão por isso. Essa alça ela também serve como um suporte térmico para você fazer o repouso das suas coisas que estão quentes, né? Então, se a panela estiver muito quente, você consegue apoiar ela aqui e ela não vai queimar, enfim, a sua mesa, outra coisa.
E aí depois nós temos a primeira frigideira, que para abrir ela, você faz assim, você primeiro aperta um pouco aqui, depois você gira, e para que você não segure aqui ela caia de novo, você empurra essa travinha aqui para frente, e aí sim, agora ela fica travada. Óbvio que tem um pouco de jogo, mas, gente, isso aqui, né, é uma situação para você ter, é o preço que você paga para ter tudo de forma muito compacta, né? Então aqui você girou e travou. Eu não sei dizer se isso aqui também funciona por indução. Parece ser uma placa de indução, mas eu não testei, e também no manual dela, que eu não sei onde está mais, não diz. Mas, bom, enfim, a gente não vai usar como indução, a gente vai usar simplesmente como para usar no fogo mesmo, né? E essa é uma frigideirinha pequena, não sei quanto cabe aqui, mas, meu, dá para fazer um ovo frito, dá para fazer uma panqueca pequena, dá para fazer, enfim, algumas coisas mais básicas, esquentar alguns legumes, super prático. E é só, pum, colocou no fogo, esquentou, mexeu, temperou, dá para pousar aqui e deixar para não queimar a sua panela. Aqui também já deu uma bagunçada, mas isso aqui geralmente vem organizado desse jeito, que é um conjunto de colher, garfo e faca, que honestamente eu não sei se isso aqui corta alguma coisa, porque, né, eu acho que não. Mas, de qualquer forma, é legal ter isso aqui. A gente já usou isso aqui uma vez. Não é tão prático quanto comer com talheres normais, porque plástico às vezes não pega muito bem, mas, de novo, né, é o preço que você paga por ter uma coisa muito mais compacta e leve, que encaixa assim, dá pra você levar. Tá faltando uma colher, porque essa colher a gente deixa ali pra usar quando a gente vai tirar mel aqui em casa. E essa aqui é a nossa segunda panela, que é uma panela que já fala aqui que cabe 1 litro, é isso mesmo? 1 litro e 600, exato, 1 litro e 600. E aqui funciona de um jeito um pouco diferente, ela já tem uma tampa, e se você for fazer tipo um macarrão aqui, já tem essas furações, porque você cozinha o macarrão e depois só vira e a água escorre, então ela já serve como um escorredor também, né? Escorredor de macarrão, não de louça, né? Bom, puxou aqui, girou para o lado, puxou aqui, girou para o lado, você tem uma segunda alça para você poder segurar, e ela também é dividida para ser mais compacta para você levar. Aqui no fundo é a mesma coisa, também não sei se é de indução, de qualquer forma, bem bonito esse acabamento aqui. E ela também não é tão pesada. Você tem a tampa, que é de algum plástico, que eu não sei qual é, inclusive está bem suja também, porque a gente guardou isso aqui já faz um bom tempo. Daí aqui nós temos também 2 xícaras sujas. Isso aqui eu não sei a temperatura que aguenta. Ah, não, tá falando aqui, ó. Máximo de 100 graus Celsius. Então você pode colocar o material aqui de até 100 graus Celsius, né? Água. Geralmente a água ela entra em ebulição em 100 graus Celsius e depois você desliga, né? Então eu acho que é seguro usar. Eu não sei sobre aquele material, acho que é BPA, se eu não me engano, que faz mal se você consumir. É bom até pesquisar, mas eu acho que eles não colocariam algo que faria mal à saúde, mas mesmo assim eu vou dar uma pesquisada depois. De qualquer forma, a gente, quando usou isso aqui, só usou com coisa fria, não usou com coisa quente. Então a gente tem 2 xicrinhas, 2 copos, né? E nós temos 2 pratos também de plástico. E aqui também tem a mesma construçãozinha debaixo das panelas. Eu nem sei, será que isso aqui encaixa? Não, não encaixa não. Porque tem a mesma construção, eu pensei que fosse um lado positivo e negativo. E aqui tá falando que cabe até 500 ml, acho que de sopa, no caso, se você for tomar, cabe até 500 ml. E poxa, é uma coisa super simples, legal, mas se você só tiver uma possibilidade de levar algo para você cozinhar dentro, eu levaria esse kit aqui, porque já resolve muita coisa. E aqui basicamente você pode fazer sopa, você pode fazer macarrão, você pode fazer legumes, como a gente já fez uma vez. Super prático, super tranquilo. E aí uma coisa que você deve estar se perguntando, talvez agora, tá, mas aí, Evandro, você precisa de fogo. Como é que você vai fazer fogo na floresta, né, no mato? Eu também comprei algumas outras coisas que vão ajudar a gente nessa viagem. Uma dessas coisas, eu não sei se a gente vai usar,
que é, por exemplo, um colchão inflável que eu comprei. A gente vai levar a barraca, teoricamente a gente sempre usou a barraca com colchão inflável, mas eu não sei se a gente vai chegar a usar, porque talvez a gente nem consiga acampar nessa barraca. Mas de qualquer forma eu vou levar, e se tiver oportunidade, com certeza eu vou usar. E eu também comprei um fogãozinho, que eu vou mostrar mais pra frente no vídeo, se é que eu já não tô mostrando agora, que é muito simples também, você leva numa maletinha, você coloca o gás ali e você consegue colocar essas panelas em cima e cozinhar a comida que você quer cozinhar. Uma coisa engraçada é que quando eu comprei isso aqui, eu fui em Portugal e eu fiz um vídeo registrando toda a viagem que a gente fez. Não ficou um vídeo muito bem gravado, faltou muitas informações que eu acho, hoje em dia eu acho que era interessante acrescentar, mas esse vídeo já tá na mesa de edição, eu quero terminar ele para postar aqui também no canal, porque foi uma viagem muito legal que a gente fez, que a gente basicamente acampou numa não era uma montanha, mas era um lugar muito alto que dava para ver a praia. Um lugar lindo, 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 que a gente acordou, pôde abrir a barraca e viu a imensidão do oceano na nossa frente, e era uma coisa deslumbrante. Então eu quero muito editar esse vídeo para ainda postar dentro do canal. Não sei se vai ser dentro do desafio, mas com certeza vai ser dentro do canal. E tem muitas coisas que eu quero mostrar ainda para vocês, mas falando agora da parte da viagem. O que eu sei é que a gente quer ir pro Lago Lalho. Agora eu esqueci o nome, eu vou colocar aqui para vocês saberem. Vocês podem pesquisar também para vocês verem onde é. E a nossa intenção é de ir para lá de carro e, se possível, a gente acampar perto do lago e de manhãzinha a gente acordar e voltar para o carro para, enfim, se alimentar e depois partir para um outro lugar. Então a ideia é sair daqui amanhã, assim que a Isa voltar do trabalho, a gente toma um banho, a gente come alguma coisa, já pega o carro e já pega a estrada, vai ser mais ou menos umas 4 horas e 40 de viagem até chegar lá. Então a gente estima que mais ou menos a gente vai chegar lá, já vai estar de noite, não vai ter mais luz do sol, vai ser simplesmente o momento da gente chegar, sair, ir pro lugar e acampar lá. E a nossa segunda opção seria dormir dentro do carro, como a gente já fez outras vezes. E se esse for o caso, a gente vai estar muito mais preparado, porque a gente já fez isso outras vezes, a gente já sabe qual é o nível de conforto que a gente tem no carro. Querendo ou não, a gente se sente mais seguro também dormindo no carro, porque é um lugar mais fechado, difícil de invadir, uma barraca, pessoas podem invadir, se bem que eu acho bem difícil fazer isso, pelo lugar que a gente tá, né? Mas pode acontecer também de animais selvagens e não selvagens ficarem curiosos para saber o que é essa barraca e de repente querem entrar. E também pode ser que pessoas possam ir lá e perguntar por que vocês estão fazendo aqui, né? Então é uma outra coisa que eu também tenho que entender como é que funciona as questões de acampamento na França. Tenho que entender quais são os lugares que são permitidos, os lugares que são permitidos mas com um certo nível de controle, com regras, e os lugares que o acampamento é uma coisa livre, que você pode fazer em qualquer horário do dia. E isso foi uma coisa que eu vi, porque tem de fato acampamentos que você precisa ir e ficar só um período, por exemplo, passar a noite e depois, antes das 8 horas, você já tem que ter desmontado toda a barraca e não pode ficar fazendo acampamento ali o tempo todo. Então uma outra coisa também que eu preciso entender para a gente não levar nenhuma multa e essa viagem não ficar mais cara que deveria. E eu, basicamente amanhã, na parte da manhã, enquanto a Isa estiver trabalhando, eu vou estruturar todo o carro, já que é um carro que não é nosso, é um carro da empresa que eu pego emprestado, mas é um carro que não é um carro próprio para viagem, então eu tenho que equipar ele para a gente ter um mínimo de conforto enquanto a gente estiver fazendo essa expedição aí pela França, que é ter um lugar para a gente dormir, ter algum lugar para a gente comer, para fazer as nossas comidas, ficar lá também com um certo nível de conforto. Então, basicamente, é colocar uma estação de bateria para a gente ter ali como carregar os celulares, de repente levar um micro-ondas de novo, um lugar para esquentar água se a gente precisar, pensar na água potável que a gente tem que levar para tomar. Banho é uma questão que eu não sei o que fazer, é a única coisa que eu não tive muito bem uma ideia do que fazer. Não tem como instalar um chuveiro dentro do carro nessa altura. O que daria para fazer
é ir na Decathlon, comprar uma barraca de banho, comprar um reservatório de água para instalar uma ducha de banho. Porém, é um custo que nesse momento eu não estou muito afim de gastar. Mais para frente eu até pensaria em comprar se viajar com mais frequência se tornaria algo que de fato iria acontecer, mas nesse momento eu não vejo que faz muito sentido. Então a nossa ideia vai ser assim: se a gente conseguir tomar banho em um dos lagos, a gente vai tomar. Se não, a gente procura algum lugar, algum enfim, ponto de parada, de repente até um ponto de motorhomes, para ir lá pagar um curso e tomar o banho e depois voltar. Então, essa é a única coisa ainda que a gente não sabe, que eu preciso pesquisar hoje, porque amanhã, como eu falei, enquanto a Isa está indo para o trabalho, eu estou indo para minha empresa para montar o carro. Depois que eu montar o carro, eu quero ir nos supermercados para comprar tanto coisas para casa quanto coisas para nossa viagem. Depois trazer o carro aqui para casa, colocar o colchão que está lá no galpão aqui na nossa cantina, não sei o nome disso, nosso galpão. Enfim, no lugar aqui embaixo do prédio que cada casa tem um espaço para guardar suas coisas. Pegar o colchão de lá, colocar dentro do carro, colocar as nossas comidas dentro do carro, pegar os itens que a gente quer levar, então cobertores, travesseiros, essas panelas que eu acabei de mostrar para vocês, água também, e todas essas coisas que são importantes para a gente ficar esses próximos dias na estrada, que na verdade vão ser, né, se a gente sai daqui de tarde amanhã, se a gente sai lá por volta de umas 5 horas da tarde, a gente vai chegar por volta de umas 10 horas da noite lá. Então basicamente vai ser o momento da gente dormir, acordar lá para umas 6 horas da manhã, aproveitar o dia no lago, se é que a gente já não vai estar dormindo no lago, acredito que não nesse primeiro momento. Aproveitar ali o lago, de repente fazer um trekking, andar um pouco por alguns lugares, depois voltar para o carro, comer e partir para um outro lugar, voltando já para casa, mas sem voltar direto, vindo em direção para cá, mas passando ainda alguns outros lugares, porque a gente ainda tem mais 2 dias pela frente, né? Porque se a gente sai daqui amanhã, que é o dia que ela trabalha, a gente consegue pegar toda a metade do dia, depois a gente tem um dia inteiro fora, né, na estrada, em lugares que a gente pode escolher ainda, e depois a gente passa mais uma noite, e depois a gente tem mais um outro dia inteiro, e aí sim, no final desse dia, a gente volta para casa. O que vai ser bom é que provavelmente a gente já vai estar perto daqui, então o tempo de estrada não vai ser tão grande. Como eu falei, não tem um roteiro 100% fechado, não tem nada ainda planejado 100%, porque eu quero deixar isso um pouco mais tranquilo, mas é claro que eu preciso ter um plano para que se tudo der errado eu siga aquele plano e a gente ainda assim fique tranquilo. Então é isso que eu vou fazer agora, eu vou basicamente desligar a câmera, editar esse vídeo, publicar ele já para sair meia-noite daqui, que vai ser mais ou menos umas 8 horas, 7 horas para vocês, eu acho. 5 horas de diferença? Acho que é. Enfim, não vou fazer conta agora. E depois eu preciso pensar em como eu vou gravar mais 2 vídeos para deixar para vocês já publicados ali, para se eu não tiver sinal de internet, não conseguir gravar alguma coisa, eu consigo mesmo assim postar um vídeo e não quebrar com o desafio. E é isso. Esse é mais um vídeo para o desafio de 90 dias. Eu, Evandro, aqui estou gravando um vídeo todos os dias e postando um vídeo todos os dias. Isso quando o YouTube não me sacaneie, não posto meu vídeo. Mas a ideia aqui é que eu melhore a minha comunicação, melhore a minha exposição, melhore essa ideia que a gente às vezes tem de que se expor, se mostrar na internet é uma coisa ruim, buscando ser cada dia mais autêntico, mostrando a minha verdade, para que eu me sinta cada vez mais tranquilo de trabalhar com isso. Então é isso, vejo vocês amanhã. Se você gostou desse vídeo, se você está empolgado para ver o que vai ser dessa viagem, eu peço para que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e a gente se vê amanhã. Valeu!